Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Hoje eu quero gravar um vídeo retomando o tema Brasil, né? Que vai mesclar um pouco um clássico da literatura, sobretudo sociológica e antropológica do Brasil, mais recente, né? Com as nossas questões culturais e administrativas, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer assim, em termos geográficos de subdivisão, que traz com essa subdivisão questões peculiares culturais de cada região do Brasil, né? Bom, administrativamente falando, o Brasil é dividido em regiões como a região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul, né? Mas, em termos étnicos, embora a gente possa dizer que o Brasil ele é um país onde se fala o português com suas variantes linguísticas do Oiapoque ao Chuí, basicamente, né? Ele tem algumas variantes peculiares de cada região, né? Mas, ao mesmo tempo, é possível dizer que a gente possui uma cultura única, né? Porque, como todo país, você tem uma cultura eleita, que é a cultura da centralidade, que ela é imposta em todo o território nacional. Então, um jovem em Pernambuco, ele recebe institucionalmente falando a mesma cultura de Estado, né, a mesma construção de Estado, da introdução da cultura, dos valores, símbolos nacionais, que um jovem em São Paulo e um jovem no Rio Grande do Sul ou em Goiás. Acontece que ele também vai sofrer influências ao qual o lugar ele que ele está inserido. E aí você tem os particularismos, né, culturais. Eu nasci na cidade de São Paulo, sou paulistano, embora a minha avó materna ela é caipira do interior de São Paulo, e meu avô materno é de uma região do oeste do São Francisco, entre a divisa da Bahia com Goiás, né? E meu pai é imigrante espanhol. Mas aqui em São Paulo, eu lembro que na escola eu recebi, por exemplo, a introdução da cultura brasileira, do samba, de se celebrar o carnaval, todas as festividades, a festa junina, por exemplo, todas as festividades que são praticamente de expressão nacional. Mas eu lembro que na fanfarra a gente tocava a marcha Paris-Belfort, da Revolução de 32, tocava algumas músicas que eram um pouco regionais, vamos dizer assim, né, em detrimento das nacionais. E eu acredito que esse fenômeno aconteça, de certa forma, em outros lugares do Brasil, né? Ou talvez por São Paulo ser muito cosmopolita, a gente recebe realmente influências de todos os lados, enfim. Bom, mas eu quero usar como base o livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Nesse livro aqui, ele vai falar justamente dos Brasis, dos diferentes Brasis, né? Que é uma coisa muito plural, que de certa forma forma uma unidade na diversidade. Bem, o Darcy Ribeiro, né, antropólogo mineiro, né, que estudou inclusive na faculdade que eu estudei, na Escola Livre de Sociologia e Política. Tem um livro dele muito bacana que são suas confissões, suas memórias, e aí ele conta justamente a época em que ele passou, né, na universidade. Ele vai narrar justamente o Estado Novo, na época do golpe do Vargas, e depois de novo, outro golpe que ele assistiu em 64, foi exilado. E aí ele conta justamente que o brasileiro ele tem um aspecto meio que oriental, pelo menos em sua aparência, fora do país. E na Europa confundiam muito ele com, se não me engano, um árabe ou uma pessoa que tinha influência mongol, alguma coisa assim. E aí que ele teve um insight, ele percebeu que o povo brasileiro era um povo que ele chama essa gente morena, né? Era um povo que, de certa forma, lembrava essa questão oriental, até mesmo pelas influências, talvez, indígenas e africanas, né? E nessa mistura toda, os olhos meio puxados, assim, dos mongóis, enfim, que os nossos indígenas têm essa influência também, né? E aí ele defende, por exemplo, uma nova Roma, a latinidade nos trópicos. E nesse livro aqui, foi feito um documentário sobre esse livro, tá? Eu lembro que foi lançado, passava no canal Cultura, né? É fácil de encontrar no YouTube e o documentário tem o mesmo nome. E ele divide o Brasil, por exemplo, no Brasil crioulo, no Brasil caipira
no Brasil caboclo, no Brasil sertanejo e o Brasil sulista, que seria o Brasil dos gaúchos, matutos e gringos, que é o que ele fala, né? Bom, vamos especificar o que seria o primeiro Brasil, que seria o Brasil crioulo, né? O Brasil crioulo, essa palavra se tornou pejorativa aqui no Brasil, de uma forma racista para se ofender as pessoas negras, né? De origem africana subsaariana. Mas essa palavra, ela tem, por exemplo, na América Espanhola, um outro significado. Los criollos eram os filhos de espanhóis brancos nascidos na América, né? E você tem também essa palavra sendo empregada para alguns idiomas de origem africana que se mesclaram com algumas influências de outros idiomas europeus. Como, por exemplo, no Haiti tem o crioulo, que é a língua dos africanos do Haiti misturado com o francês e outras línguas também. Se eu não me engano, eles chamam o inglês da Jamaica de inglês crioulo também, porque é um inglês bem peculiar da Jamaica, com influência dos africanos e tudo mais. E o Brasil crioulo, então, vai ser o Brasil africano, né? Eu não estou falando na ordem dos povos que habitaram o Brasil, porque a gente sabe que o Brasil, desde que se descobriu a Luzia, né, o fóssil mais antigo, eram pessoas talvez que habitavam aqui de origem polinésia, né, que veio da Polinésia, e depois o homem asiático pelo Estreito de Bering que chegou aqui, que é os nossos indígenas. Mas no Brasil crioulo, né, eu não estou falando na ordem, porque depois vieram os portugueses e os negros vieram depois, é o Brasil dos bantus, iorubás, sudaneses principalmente, né? Ou aqueles da Costa da Mina, e aí ele vai explicar justamente como que foi o processo de transumância, né? Aquele processo onde mais se transferiu povos, né, de um continente a outro, que foi justamente o empreendimento do escravismo, né? Vale lembrar que o escravo, no contexto moderno, ele é visto como mercadoria, é um conceito diferente da antiguidade, né? E aí vários povos vieram para cá, inclusive elites monárquicas, né? De alguns povos dos territórios do Congo, dos territórios de Angola, Moçambique, que são hoje colônias portuguesas. Angola e Moçambique, né? Congo era colônia belga, né? Até um tempo atrás. E aí se tem uma ideia, né, e até foi uma justificativa que os ingleses disseram, né, para tentar trazer uma legitimidade deles ocuparem o território africano, de que os portugueses apenas ficaram com suas feitorias na costa. Feitorias justamente da onde vai vir a palavra fábrica, né, de transformação, transformar matéria-prima, né. E essas feitorias ficaram apenas na costa, mas é uma falácia, porque os portugueses adentraram o continente africano também. Não chegaram a povoar como vão povoar mais tarde, no século XVIII, XIX e principalmente XX, né? Mas eles chegaram, de certa forma, a adentrar o território. E esse argumento que os ingleses e franceses usavam com os portugueses era para tirar a legitimidade dos territórios portugueses e eles puderem dominar, principalmente no neocolonialismo do século XIX, né? Então foi o maior deslocamento humano de um continente a outro, a escravidão, né? O povo de Cabo Verde, né, que era um entreposto comercial, onde era um certo entreposto entre a África e o Brasil, que lá se fala português até hoje, e a maioria da população é mulata, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas categoricamente falando, miscigenada entre negros e brancos. As pessoas de Cabo Verde era um entreposto da onde vinha todo esse contingente, basicamente, de escravizados que contribuíram muito para a nossa cultura, enfim, seja etnicamente ou seja culturalmente também, né? O outro Brasil, não vou adentrar muito, tem as culturas, tem as religiões de matriz africana, enfim, tem toda aquela literatura que nós conhecemos que contribuiu para a formação do povo brasileiro. Depois a gente tem o Brasil caipira. O Brasil caipira é o Brasil da antiga Paulistânia. A Paulistânia ela era um território que se reconhecia então, que basicamente era de São Paulo, né, ou até um pouco mais para baixo do estado de São Paulo, partes do Paraná
englobava São Paulo, parte do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, se estendendo até próximo à fronteira com o Oeste Baiano, né? Esse lugar do Oeste Baiano tem uma simbiose muito grande com a cultura do Centro-Oeste, né? E essa Paulistânia seria o território empreendido das bandeiras, dos bandeirantes, né? E que seria, até como alguns revisionistas do século XX tentaram dizer, uma raça paulista, né? Essa raça paulista seria aquela raça dos bandeirantes, que seria dos mamelucos, né? Primeiramente os mamelucos, eles eram a miscigenação entre portugueses brancos com indígenas, né? Você tinha a prática do cunhadismo, porque não se tinha mulheres brancas, então era uma prática, até como um sinal de laço de amizade de algumas etnias indígenas, cederem mulheres para os colonizadores portugueses e também franceses, no Rio no caso, né? E aí isso então foi se misturando. Expoentes que dizem sobre isso, exemplos, é o João Ramalho e o próprio Caramuru na Bahia também, né? Que eram aqueles portugueses que escolheram viver entre os indígenas e tiveram muitos filhos, porque tinham muitas mulheres, muitas esposas, né? E esses mamelucos vão ser os primeiros bandeirantes. A ideia do bandeirante como sendo português, ela de certa forma está equivocada, porque muitos deles eram mamelucos, mistura de branco com indígena, né? E aí se formou esse território, e esse território ele basicamente ficou isolado por muito tempo, quando o auge era o Nordeste, nos engenhos, e a capital era Salvador. Então São Paulo era um lugar isolado, onde se vendia, se capturava, vendia indígenas e se vivia da agricultura de subsistência, né? Embora você tenha uma simbiose também com o hispanismo, porque as casas dos bandeirantes elas têm uma simbiose com as casas de Quito, por exemplo, e algumas peruanas, né? Então se constatou que tinha alguma similaridade. E entre os bandeirantes, você sabe que tinha os jesuítas nessa região aqui, mas entre os bandeirantes você tinha também alguns grupos de espanhóis, inclusive o Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, sobrenome Bueno, era de origem hispânica também, né? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre o Caipira Paulista, né? Que é o vídeo que eu me baseei na obra do Antônio Cândido, dos Parceiros do Rio Bonito. Vou deixar na descrição aqui. E aqui a gente tem bastante trabalho sobre esse tema, né? O Emílio Willems escreveu um livro que chama Uma Vida em Transformação, que ele pega aspectos, né, do Brasil rural, dessa região de São Paulo, um município fictício chamado Itaipava, né, como que foi essa transformação com a modernização, né, com a urbanização. E tem o grande e até folclórico Cornélio Pires, que escreveu muitos livros sobre essa região também e tal, né? Mas vale lembrar que o movimento de sul para norte acontecia na exploração do território brasileiro, até para além de Tordesilhas, até com o Tratado de Madrid em 1750, mas acontecia o contrário também. Quando você começa a ter uma decadência das aristocracias do Nordeste, muitos vieram de lá para cá e o processo migratório para São Paulo, depois principalmente com a industrialização, se acentuou principalmente no século XX, principalmente nos anos 50, né, do século XX também. Primeiramente o Brasil, né, na costa ali da capitania de Pernambuco e tal, a economia básica era cana-de-açúcar, então você tem a economia do engenho, da Casa Grande Senzala. Eu tenho um vídeo falando sobre a obra do Gilberto Freire, vou deixar o link na descrição do vídeo. E enquanto o Sudeste era isolado, né, de uma agricultura de subsistência. E depois você tem a economia da mineração, principalmente das Minas Gerais e de Goiás também, onde você teve a mineração, né, e aí trouxe basicamente o tropeiro e trouxe muitas pessoas de várias regiões do Brasil indo minerar lá nessas regiões, né? E depois todo o progresso do Sudeste, principalmente com o café, né? O café que fez o Sudeste crescer, principalmente a economia de São Paulo, né? Então e você tinha os tropeiros eles caminhavam pelo Brasil inteiro e as regiões tinham contato. Essas regiões elas tinham certo contato e se podia dizer de uma certa unicidade, né, no Brasil todo. A base da alimentação era o milho, existiam vários tipos de milho, inclusive milho preto, milho vermelho, que desapareceu por um processo de seleção
artificial, né, humana, genético, e hoje nós só temos o milho amarelo, né? Mas se você pega as festas de São João antigas, dos caipiras, você tinha uma variedade de milhos maiores, né? E eles iam fazendo telhado, né? Até na série fala, né? O caipira era aquele que ia fazendo telhado. Você tem o mutirão quando todo mundo da região se une para fazer uma igreja ou para levantar um balcão, enfim. É muito rica essa cultura, que é basicamente a base dessa cultura, que tem uma similaridade muito grande com o outro Brasil que eu vou falar agora, que é o Brasil sertanejo. O Brasil sertanejo é o Brasil do sertão, né? Aquele Brasil do lugar da seca, né? Praticamente, né? Onde você tem a caatinga também, mas ele se estende essa cultura até as regiões de Goiás e do centro-oeste, né? Porque essas regiões, Tocantins também, né? Que é o estado mais recente do Brasil, né? Essas regiões, elas são regiões do encontro do sertanejo com o caipira. Então você tem basicamente uma região com uma cultura muito parecida, tanto que você vai ter as festas de São João, e você vai ter praticamente a vaquejada, né? Hoje a gente pega muito da influência norte-americana, do rodeio e tudo mais, mas o Brasil tem a sua questão da vaquejada, tem a questão, enfim, bem peculiar da nossa forma de tratar o gado também. E o Darcy Ribeiro no livro fala que o gado vem justamente de Cabo Verde. Os portugueses trouxeram o gado de Cabo Verde e aí se espalhou por toda essa região. No oeste de São Francisco eles falam muito o português reinol, né? Que é um português que vai dar origem também ao próprio sotaque do caipira, né? Você tem a versão de que poderia ser talvez uma influência dos tupis, porque os tupis falam um português onde eles substituem o L pelo R, né? Mas tem a versão que pode ser o português reinol também, aquele português mais arcaico. E de certa forma influenciou essa região também, que é diferente da costa. A costa do Nordeste ela é diferente do sertão, né, em alguns aspectos, por isso. Principalmente do sertão, que se aproxima mais do Centro-Oeste. E aí você vai ter a roupa de couro, né, o chapéu de couro e a roupa de couro na Caatinga, principalmente por conta dos cactos e dos espinhos que tem lá. Então você precisa de uma roupa de couro para se proteger, né? Os bandeirantes paulistas usavam uma camisa de algodão, né, também para adentrar a floresta dentro, né? Não digo que essa região tem floresta, mas aqui mais para o sudeste, por conta dos espinhos de uma mata diversa também. E nessa região do sertão eles foram derrubando florestas para fazer pasto, né? E aí fala da questão étnica desse povo, que é basicamente, no início seria o branco português com os indígenas, que eles se misturaram, e aí seria um tipo de branco indígena, né? É aquelas pessoas de feições indígenas, mas de pele clara, branca. Mas alguns antropólogos, eles questionam isso devido à hostilidade que os grupos indígenas daquela região tinham com os colonizadores portugueses. Mas aqui no sul a gente teve o cunhadismo. Então é possível que de uma forma pacífica ou não essa junção aconteceu, e mais tarde, com a vinda do negro africano, você tem os cafusos, que é justamente a miscigenação do indígena com o negro também, né? Um outro Brasil que dá pra gente dizer, eu estou resumindo bastante, recomendo que vocês leiam o livro, que aqui está muito mais completo, né? Seria o Brasil caboclo. O Brasil caboclo, embora essa palavra caboclo às vezes seja usada para o matuto paulista, né, do interior paulista, na verdade se aplica melhor ao interior paulista o caipira, porque o caboclo é aquele caboclo amazonense, que é aquele indígena, praticamente indígena das tribos do Amazonas, né, da região amazônica, que aí você pega a região do Pará, né, do Grão-Pará, por exemplo, a região da própria Amazonas, e de partes do Acre, de certa forma também. E esse caboclo amazônico, ele é aquele que vai viver nas populações ribeirinhas, né? É muito pouco estudada essa população. O caipira paulista, o sertanejo, o gaúcho, ele tem muito mais estudo do que o caboclo amazônico. O caboclo amazônico, ele é um pouco subalterno na nossa produção antropológica, e quem tem a oportunidade de ir para lá, enfim, seria um povo interessante de estudo, né, que tem pouco estudo. Aquela região se desenvolveu muito por conta da borracha, você tem aquele teatro famoso de Manaus, né, enfim, a época de opulência, né, da borracha e tudo mais.
Mas em termos indígenas eles falavam a língua Nhengato. A língua Nhengato era uma língua de origem tupi, que não era a língua que se falava aqui no Sudeste. Embora aqui no Sudeste a gente falasse a língua geral. A língua geral por muito tempo foi falada, até o Marquês de Pombal no século XVIII proibir que se falasse língua geral, né? Em São Paulo se falava tupi praticamente, e aí o português foi substituído e hoje nós falamos português até hoje, embora nós temos muitas palavras de origem tupi. Mas ali na região do Amazonas, essa língua Nhengato, ela vem dos tupis, porque os tupis conquistaram aquela região depois, né? E elas têm influência dos caribes, que é os caraíbas que vinha da América Central praticamente, né? E alguns adornos, inclusive dos indígenas daquela região, são adornos de folhas muito parecidas com o da Polinésia também, que você pode perceber que tem uma simbiose também desses povos com os povos que vinham daquela região, né? E por fim, o último Brasil, que é o Brasil sulista, o Brasil do gaúcho, né? O Brasil do gaúcho e da região pantaneira. Vale lembrar que a região pantaneira também ela é influenciada por essa questão do gaúcho, que hoje subiu muito para a região centro-oeste. Boa parte da agricultura do centro-oeste é desenvolvida por povos que vieram do sul e que alterou drasticamente o genótipo e o fenótipo, né? E até mesmo de certa forma o gentílico daquelas pessoas do centro-oeste. Hoje você encontra pessoas, por exemplo, de cabelos e olhos claros naquela região, que na verdade a origem delas é sulista, né? Não é a origem, por exemplo, desses povos mais antigos do centro-oeste. E o Brasil gaúcho, ele é basicamente a união do hispânico, né? O gaúcho vem da maragateria, os maragatos é de uma região de León, que inclusive é onde nasceu meu pai, né? Perto de Astorga, e eles colonizaram essa região. O maragato era visto como um vagabundo, como um bandido, um cigano, né? Ele tinha origem moura, origem árabe. Ele era visto como um negociante, uma pessoa que não se podia confiar. E ele, talvez esse nome foi empregado na Revolução Farroupilha porque eles tiveram ajudas desses maragatos também. E o traje do gaúcho é o traje tipicamente que tem origem árabe. Aquelas bombachas, a bota, o lenço. É uma origem totalmente árabe que foi incorporada à cultura hispânica e foi transportada para aquela região. Naquela região tem muitas terminologias em espanhol, eles falam bueno, por exemplo, né? Enfim, então eles têm uma proximidade muito grande com as culturas do Uruguai, do Paraguai e do norte da Argentina, né? Só que o nosso gaúcho tem as peculiaridades brasileiras também, né? O chimarrão não é necessariamente igual o mate que se toma na Argentina e no Uruguai. No Paraguai eles tomam o tererê e no interior paulista se toma o tererê também. O tererê é gelado, né? E o mate se toma quente, até por conta da região. O churrasco de fogo de chão, e gaúcho é uma palavra que vem do quechua. Pelo menos é o que eu fiquei sabendo, do idioma quechua, que é aquele idioma daquele grupo indígena predominante dos Andes, né, que é predominante do Peru, principalmente, né. Depois, o Rio Grande do Sul, assim como Santa Catarina e o Paraná, recebeu um grande contingente de imigrantes. Os portugueses da região de Santa Catarina, basicamente, eles eram açorianos, tem muita região dos Açores, até o sotaque deles é muito parecido com o dos Açores, né, aquela ilha portuguesa. E depois veio um grande contingente de imigrantes germânicos e eslavos para aquela região. E italianos do norte, principalmente, também. Então você tem uma alteração da aparência, vamos dizer assim, daquelas pessoas, do fenótipo daquelas pessoas, que se europeizou mais. Os primeiros gaúchos, eles eram hispânicos misturados com os indígenas, né? Principalmente aqueles grupos indígenas charruas, minuanos, né? Os charruas são grandes cavaleiros, e o cavalo que eles trouxeram se tornou selvagem, né? Cavalgando pelo Pantanal. Existem grandes grupos de cavalo selvagem no Pantanal, e o gado é criado solto, né? No Pantanal e tudo mais. Então naquela região você tem uma europeização, que é o que aconteceu também com o interior de São Paulo e com a cidade de São Paulo, com a vinda dos imigrantes no final do Império, né? Principalmente de italianos, armênios, nipônicos, japoneses, né? Orientais, de toda a ordem, muito forte em São Paulo também, e no Paraná também, né? E no caso do Rio Grande do Sul, principalmente com os alemães, né? Os germânicos,
E você tem lugares como Pomerode, com toda aquela arquitetura germânica e tudo mais. Então por isso que ele chama de gringos, né? Aí você tem o Gilberto Freire escrevendo Uma Cultura Ameaçada, falando que é uma ameaça à cultura lusitana por conta dos germanismos, né? Da germanização do Brasil, né? O que eu não concordo. Eu acho que todos somos brasileiros, independente de origem cultural, né? Não necessariamente só o lusitano ou o hispânico pode ser considerado brasileiro. Por que o germânico ou o carcamano, como dizemos aqui em São Paulo pejorativamente, o italiano, o armênio, o sírio, por que esses não podem ser brasileiros também? Somos todos brasileiros, porque o Brasil é um múltiplo, e o que fica a lição com isso é que essa multiplicidade do Brasil ela é muito rica, gerando a cultura de cada região, né? Eu sou contra, por exemplo, separatismos de qualquer ordem, seja por justificativas étnicas ou econômicas, né? E todos esses Brasis se fazem um só, principalmente depois de uma construção de Estado, da época do Vargas, né? Da introdução da cultura nacional, tentando atingir a todo o território nacional, né? Enfim, e aí a gente tem uma construção de Estado da nossa cultura nacional, mas vale lembrar que a questão do municipalismo ela tem que ser levada em consideração, justamente porque somos esse múltiplo. O Brasil é um continente, né? É um país continental, mas embora tenha seus particularismos de todos esses Brasis, ele é um país só, o nosso grande e amado Brasil, inquebrantável e também indivisível.